Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Esperar o povo chegar agora, nossos 5 primeiros minutos, os minutos para o povo chegar, né? Aliás, é muito gozado, porque eu brinco que a live, tem mais gente que assiste a live fora do horário da live do que no horário da live, né? No início da live a gente fazia às 15h30. Estava todo mundo em casa, a gente fazia às 15h30. Depois eu descobri que um monte de coisa às 15 horas. Mas continuei nesse horário. Aí voltei ao trabalho presencial, né? Começou a ficar difícil fazer às 15h30. Passei a live para as 19h30. Né? Aí acho que ficou um horário menos ruim, mas para muita gente é ruim. Mas como a live fica no IGTV, vai para o YouTube depois, acho que compensa. Acaba que as pessoas assistem depois, né? Tem muita gente que assiste a live, né? Vamos dizer, depois da hora da live. Né? Então, eu já não sei nem se eu chamo mais isso de live, né? Porque, vamos dizer assim, fica meio fora da lógica da live, né? Já ouvi gente também, Bernardo, você devia fazer a live mais tarde e não deixar salva. Pessoal, sinceramente, eu quero que vocês reflitam sobre o Evangelho, reflitam sobre a Sagrada Escritura, entendeu? Não é uma campanha para eu ficar famoso, para eu ganhar dinheiro, né? Já teve pessoas, sabe? Por incrível que pareça, né? Mesmo com pouca expressão que eu tenho, já teve pessoas falando que tinha uma proposta de publi para mim. Eu olhei assim, publi? Que raio é publi? Né? Até aí perguntei para um amigo meu, né? Que trabalha comigo, Marcelo Goulart, que eu chamo de Cincão. Ô Cincão, o que é publi? Chefe, estão te chamando para fazer propaganda. Meu Deus do céu, não é para mim. Não é a minha praia, pessoal. Não é a minha visão de mundo. Né? Eu não penso, né, as coisas com esse tipo de visão. Né? Então, estou falando isso assim muito claramente, porque eu estou dizendo que eu tenho um viés nessa live. O meu viés é o viés de caminhar com vocês, tá? Não tenho nenhuma intenção outra a não ser dividir a forma como eu interpreto, como eu entendo a Sagrada Escritura, e isso significa que é também como eu vejo e vivo o mundo. Né? Dom Pedro Casaldaglia falava muito isso. Né? Ele tem até uma frase muito bonita dele. Eu vou depois localizar e fazer uma figurinha. Né? Que ele fala que a gente tem que entender, viver o que entende de forma profunda, até as últimas consequências. Eu vou ver direitinho, não vou falar porque eu não gosto de falar a frase das pessoas se eu não sei. Então vou guardar direitinho. É até interessante, porque de certa forma é muito próxima do que a gente ouve do bispo quando a gente é ordenado diácono. O bispo nos entrega a Sagrada Escritura, né? E nos chama leia, entenda o que lê, ensina o que entende e vive o que ensina. Alguma coisa parecida com isso. Só que eu acho que a proposta de Dom Pedro é ainda mais comprometedora do que o que nos é pedido como diácono. Né? Então, assim, eu acredito até que Dom Pedro, quando ordenava os diáconos dele, ele fazia essa fala. Porque ela compromete ainda mais.
E a gente tem que ser comprometido, sabe? Me perturba muito quando eu ouço as pessoas, vamos dizer assim, não se comprometendo com a fé. Ou pior ainda, usando a fé para outro fim que não seja o próprio da fé. Né? E aqui eu quero dizer que eu não acredito que a função da igreja seja salvar as almas. Tá? Mas, Bernardo, não é? Não, porque essa resposta é incompleta. Sabe, a gente tem que entender que nós não somos almas, nós somos pessoas. E pessoas têm a alma e têm o corpo. Ou seja, a gente tem que entender que a função da igreja é trazer o reino dos céus à terra. Tá? Não é só salvar as almas. É produzir a terra sem males, tu sentiste. É procurar bem viver dos povos originários. Né? É acabar com a coisa que a gente vive antigamente, né? Aquela coisa de um mundo que não é justo. Né? Se a gente parar para pensar, a gente tem que mudar o mundo. Essa é a missão da igreja. Bernardo, a gente não vai conseguir. Ô, tia Lúcia, tudo bem? Espero que a senhora esteja melhorando. Força! Sabe, a igreja, ela é mais do que salvar a alma. Você não salva a alma se a pessoa não consegue ter um entendimento do que ela está lendo. Então ela precisa aprender a ler e ler bem. A pessoa tem que ter saúde, porque é muito difícil fazer qualquer coisa sem saúde. Então ela precisa ter uma assistência à saúde boa. Quem está passando fome, quem está passando frio, não tem tempo para outra coisa a não ser se cuidar. Então é necessário que as pessoas tenham teto, tenham comida. Né? Papa Francisco fala terra, teto e trabalho. Né? Ou seja, que toda a família tenha teto, que toda a família tenha trabalho, que toda a família tenha terra. São coisas mínimas. Né? Vamos adiante, inclusive. Né? A igreja sempre proclamou a necessidade do bem comum. Paulo fala isso. Os dons do Espírito são dados para que se produza em função do bem comum. E o bem comum é muito mais do que a gente pensa. Né? Uma situação onde você tem uma vivência cultural, onde você tem uma ordem social sólida, um sistema jurídico eficiente. Sim, saúde, educação, cultura, sim. Transporte digno. Liberdade de expressão e de crença. Eu insisto nisso. Quem segue Jesus reconhece a liberdade de crença. Bernardo, mas é uma só religião, pessoal. Primeiro, esse negócio de religião verdadeira, uma só religião, isso é datado, pessoal. Isso acabou com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II afirma que em toda a salvação, em toda a natureza, em toda a criação, há sementes da salvação. Ponto. Bernardo, a doutrina é imutável, a doutrina muda toda hora. A doutrina muda toda a hora. Ela muda a cada concílio, ela muda a cada encíclica, ela muda a cada documento, ela muda a cada momento que nós nos encontramos frente a uma nova situação. Vamos parar com essa coisa de doutrina imutável. Doutrina imutável não existe. Entendeu? O Mozinho está me dando uma bronca dizendo que eu passei do tempo. Ainda bem que ela está aqui. Tá certo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão.
e a sogra de Simão estava sofrendo com uma febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus! Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixassem. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Ana Paula entrou. Boa noite, paz e bem, Ana Paula. Sabe, pessoal, ainda bem que o mozinho está aqui, porque eu estava animado, passei do tempo. Mas não tem problema. O que eu falei eram coisas importantes, eram coisas valiosas, e, de certa forma, estão relacionadas aqui com o que a gente está vendo. Né? É muito gozado, né? Porque Lucas não conheceu Jesus. Né? Lucas é discípulo de Pedro, depois é discípulo de Marcos, de Marcos e de Pedro, isso. E ele não conheceu Jesus. Mas ele tem, assim, uma coisa de falar de coisas que parecem absolutamente triviais. Ele fala de um dia na vida de Jesus. É um dia na vida de Jesus. Jesus passou, fez isso, fez aquilo, curou os doentes, expulsou os demônios, curou a febre, foi dormir, acordou. E sabe, essa passagem, ela tem algumas coisas muito importantes. A primeira coisa que eu quero frisar aqui, e quero aproveitar para tirar de vez uma besteira que as pessoas falam. Tá? Jesus está na família, está lá na casa da sogra de Pedro. Né? Na casa da sogra de Pedro significa que Pedro era casado. Pedro era casado. Pedro, primeiro papa da igreja, era um homem casado. Tá? Bernardo, não deixa de coisa porque os padres não se casam. Não se casam a partir do século XI. Até o século XI se casavam normalmente. Né? E nós temos padres que eram casados, nós temos apóstolos casados, nós temos papas casados. Nós chegamos ao cúmulo de ter um papa que é filho de um papa. Então, vamos parar com esse negócio. Não tem nenhum impedimento religioso aos padres serem ordenados casados. Tá? Então, Bernardo, mas como é que você tem certeza que Pedro não era viúvo? Porque não fala da esposa de Pedro. Da esposa de Pedro, você está certo. Mas Eusébio de Cesareia, na História da Igreja, um livro que é da patrística e, portanto, é considerado iluminado pelo Espírito Santo, relata o martírio da esposa do bem-aventurado Pedro. Se fala de bem-aventurado é porque ele já é papa. E se fala de martírio é porque Jesus já ascendeu aos céus. Porque antes de Jesus ascender aos céus, ninguém sofreu martírio. Então, nós vemos que Jesus
que a esposa de Pedro morreu depois que Jesus voltou aos céus. Mas tem uma coisa muito interessante, que a esposa de Pedro, a mãe da esposa de Pedro, a sogra de Pedro, estava doente, estava com febre. E febre na época de Jesus era um desespero, porque não tinha antibiótico. Não tinha nada. As pessoas morriam da febre. E é muito interessante, a fala assim, Jesus ameaçou a febre. É muito interessante porque os povos originários, inclusive vários indígenas nossos, acham que a febre é um espírito que tem que sair do corpo da pessoa. Né? E aqui, de certa forma, parece que há também esse entendimento no povo ali em volta. Né? Jesus cura todo mundo. E é muito interessante porque existe uma questão de serviço aqui. E é muito interessante porque o serviço aqui não é uma opressão. Você não precisa servir. Você não é obrigado a servir. Mas você se sente comprometido ao serviço. É como se você reconhecesse que você recebeu muito e você quer dar muito. Né? E aí me lembro que de graça lhe foi dado, de graça deveis dar. O serviço na igreja não é para ser cobrado. Né? De vez em quando alguém me fala assim, Bernardo, eu queria batizar o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho. Quanto custa um batismo? Não custa. Não custa. Eu falo isso abertamente. Até porque eu sei que isso acontece. Há famílias que estão em situação tão difícil que não podem nem dar uma contribuição de pouquinhos reais para uma vela, para uma lembrança. As crianças são batizadas assim mesmo. Por quê? Porque esse é o serviço da igreja. Então, não se cobra a graça de Deus. E toda pessoa que cobra a graça de Deus está atraindo a Deus e a sua comunidade de fé. Porque o serviço não é para nos oprimir. O serviço não é uma obrigação. O serviço não é um fardo, um jugo. O serviço é compromisso. O serviço é amor. E aqui você vê duas expressões de serviço. A sogra de Pedro, agradecida. Agradecida por ter sido curada, imediatamente começa a servi-los. Eu tenho certeza, não está escrito em lugar nenhum, mas eu tenho certeza que após a ascensão, a sogra de Pedro era uma diaconisa. Porque isso é o típico do papel do diácono, e na época de Cristo havia as diaconisas. As mulheres, quer dizer, na época de Cristo não, depois que Cristo subiu aos céus, quando os diáconos surgem, também surgem as diaconisas. As mulheres que, como os diáconos, serviam a sua comunidade de fé, comprometidos com o serviço, entendendo que o serviço era o papel deles na comunidade. E esse serviço é um serviço que compromete. É um serviço que nos expõe. É um serviço que nos exaure. É um serviço que, às vezes, nos coloca em xeque. Um serviço, às vezes, que até nos expõe. Mas é assim mesmo. Porque é aquela proposição de cuidar das pessoas, de amar as pessoas, de se oferecer para as pessoas. Olha, só minha esposa sabe quantas vezes, às vezes, eu chego em casa cansado, arrebentado. E não é que eu acho que eu tinha obrigação de fazer aquilo. Não. É porque eu me sinto bem fazendo. Cuidando das pessoas, me dedicando às pessoas, eu me sinto bem. Nem sempre, vamos dizer, as pessoas concordam com o que eu faço, nem sempre as pessoas acham que eu estou fazendo direito, algumas até não me compreendem, mas eu não tenho problema, porque eu sei que a necessidade é essa. Esse é o serviço que compromete. Essa é a própria visão de Jesus. Né? Aqui Jesus chega num dado momento, depois que curou Deus o mundo da cidade,
sai, o povo vai atrás dele. Não, não, peraí, fica aqui com a gente quer você só para nós. Você é muito bom, maravilhoso, você curou tudo. Você expulsou os demônios. A gente quer você só para nós. E Jesus fala assim, eu preciso ir para outra cidade. Ele não fala, eu tenho. Ele não fala, eu sou obrigado. Ele fala que ele precisa. Ele sente no coração dele que é necessário dar aquilo para os outros. Né? E aqui eu me lembro de uma coisa importante que eu estava me esquecendo, voltou na minha cabeça agora, eu vou falar para eu não me esquecer. Vocês observaram o papel dos demônios nessa história? Os demônios, eles falam assim, tu és o filho de Deus. E Jesus fala, cala-te. Sabe, tem uma lição para nós e talvez uma revelação para a maior parte das pessoas. Se você vê as 3 tentações de Cristo no deserto, o texto termina falando assim, e o demônio se retirou para voltar no momento oportuno. Para voltar no momento oportuno. Ou seja, o demônio não se deu por derrotado. Ele apenas viu que naquela hora ele não ia ganhar e voltou, vai voltar, vai fazer novos ataques em momentos oportunos. E é muito interessante isso, porque você não vê o demônio ofendendo a Jesus. Você não vê o demônio se contrapondo a Jesus. Você vê o demônio sempre falando bem de Jesus. Tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o príncipe da paz, tu é isso, tu é aquilo. O demônio enaltece mais a Jesus do que os religiosos do templo. Não é, Bernardo? O que você quer dizer com isso? Não entendi. Porque o demônio notou que a única tentação possível era a tentação do poder e da glória. O demônio notou que não ia ser dizendo que Jesus era ruim, que ele ia convencer os outros. O demônio precisava dar uma impressão de religiosidade, uma impressão de glória a Deus para, primeiro, tentar a Deus, segundo, enganar aos homens. Convencer as pessoas à volta dele que ele não estava contra Jesus. E tentar mexer ali na vaidade, na soberba de Jesus. Por isso que Jesus vira e fala assim, cala-te. Porque ele não quer dar espaço a esse tipo de coisa. E, novamente, aqueles que escolhem a via do serviço devem prestar atenção também nisso. Não dê espaço para essas pessoas que querem te enaltecer demais. Não dê espaço para aquelas pessoas que querem falar muito bem de você. Reconheça, sim, aqueles que ficam agradecidos. Poxa, você me ajudou no momento oportuno, você me favoreceu, eu estava precisando. Tudo bem, isso é uma coisa. Né? Outra coisa é aquelas pessoas que ficam te elogiando demais. Fuja disso. Muito cuidado com esses que se dizem guardiões da ciência, guardiões da religião, guardião da liturgia. Esquece isso. Se preocupe em cuidar dos outros. Você vai fazer melhor. Se comprometa com o serviço, porque é a única forma de você se comprometer com Jesus. Mas lembre-se, o serviço não te oprime. Se o serviço te oprime, você perdeu o trilho. Para, repensa, se reorganiza. Se for preciso, serve menos, mas sirva bem, comprometido sempre com Jesus que está em cada pessoa que você encontra pela frente. Amém?
Bom, consegui me manter no tempo. Espero que tenha sido oportuno. Agradeço seus votos de saúde, Ana Paula, muito obrigado. Sabe, eu estou bem melhor. Né? Ainda que de vez em quando esteja tossindo, a falta de ar reduziu muito. Né? Aquele fôlego curto reduziu muito, a tosse ainda tem um pouco. Né? Ana Paula está mandando girassol. Opa, ganhei girassol. Eu gosto muito de girassol. Né? Essas coisas são importantes. Né? Então, vou me despedir deixando a minha bênção. Amanhã eu tenho um compromisso, então acho que eu não vou conseguir fazer a live, né? Ana Paula, muito boa reflexão, obrigado. Que bom, Ana, que bom. Eu gosto de saber que você gostou da reflexão. Fico contente de saber disso. Eu tento fazer uma reflexão boa. Nem sempre consigo, mas eu tento. Amanhã eu tenho uma reunião, não dá para eu fazer live, a gente se vê na sexta-feira. Até lá, eu deixo para vocês a minha bênção. Né? Invocando aqui uma pessoa comprometida com o serviço. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, por intercessão da irmã Dulce, do anjo bom da Bahia, da Dulce dos pobres. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente se vê na sexta-feira. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.